Olá, galerinha! Vamos começar nossa aula seguindo o roteiro do livro de vocês. O assunto é ondas eletromagnéticas. Espero que vocês absorvam o conteúdo. Aqui é o professor Janderson e vamos iniciar a nossa aula. Primeiro vamos saber o que é o conceito de uma onda. A onda são perturbações regulares, ou seja, a ação ou algo causa a origem dessa onda. Então é causada por um estímulo. Esse estímulo pode ser energia, pode ser um toque, tá? Pode ser uma força. Ela vai produzir ondulações, tá? Ela vai produzir perturbações que dão origem às ondas. Essas ondas elas podem propagar, ou seja, acontecer de duas maneiras: sem matéria ou transportando energia. Sem matéria, não precisa de partículas, nenhuma matéria para ela acontecer. Ou seja, ela pode acontecer no vácuo, ela pode se propagar, ela pode continuar sua perturbação, seu caminho, sem matéria alguma, sem partículas, né? Sem nada sólido, líquido, gasoso, sem nada. Ela consegue continuar seu caminho. O maior exemplo são as ondas eletromagnéticas. Transportam energia. Elas podem circular sem a ajuda de matéria, transportando energia, calor ou outras fontes. Frequência. Frequência é a característica principal de uma onda. É ela que vai medir a quantidade de oscilações. Tá? Então, o que são oscilações? Oscilações são o comprimento de uma onda. Quanto mais oscilações, maior é a frequência. Quanto maior a frequência, maior é a onda. Tá? Então, repetindo, ondas são perturbações. Essas perturbações elas são medidas através de essas frequências. Então, quanto maior o número de oscilações, isso indica que existe uma frequência maior. Se existe uma frequência maior, essa onda ela é maior. A unidade para se medir uma onda é o Hertz. Tá? É a unidade de medida de uma onda. Esse Hertz são a quantidade de oscilações por cada segundo feito em uma onda. O Hertz são a quantidade de oscilações por segundo ocasionado em uma onda. Por exemplo, se uma corda de violão tem 440 Hz, significa dizer que ela tem 440 oscilações por segundo. Tá? Então, Hertz é oscilações por segundo. Existem dois tipos de ondas: as eletromagnéticas e as mecânicas. As eletromagnéticas, elas não precisam de partícula, elas não precisam de matéria para continuar seu caminho. Ela pode acontecer no vácuo. Já as ondas mecânicas, elas precisam de um material para conseguir existir, ou seja, ela precisa de partículas para suas perturbações acontecerem. Ela só vai acontecer em um material, seja ele líquido, gasoso ou sólido. Vamos para alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Rádio é um exemplo. Rádio é dividido em dois, AM e FM.
O rádio AM ele tem uma baixa frequência, ou seja, ele está sujeito à interferência do ambiente, pois ele é bem simples, e por ser bem simples, pode causar ruídos. Então, quem já ouviu um rádio AM sabe que o som nunca é de boa qualidade, sempre tem uns ruídos, a frequência é muito, tá? Aí a frequência é baixa, não é muito, e isso pode causar interferência. Por isso que o sinal de rádio AM não é tão bom. Já o FM, ele tem uma alta frequência, tá? Então é mais complexo, e isso dificulta a interferência na transmissão. Então você tem um sinal mais limpo, você escuta melhor o rádio FM por ele apresentar uma frequência maior. Então, até agora a gente observou que quanto maior a frequência, melhor é a onda. Nossa TV, tá? A frequência ela é feita por canal. Cada canal tem sua frequência específica. Eles estão acima da frequência do rádio, ou seja, a frequência é maior, é superior à do rádio. Os canais são divididos em VHF e UHF. O VHF são muito alta frequência, né? Muito alta frequência. O UHF, ultra alta frequência, tá? A qualidade já é bem superior, mas todos eles com frequências específicas. Celular, tem gente que não vive sem celular. Os celulares têm uma frequência bem mais alta do que os dois anteriores, do que o rádio e do que a TV. As estações elas apresentam antenas que são chamadas de células, daí o nome celular. Cada célula tem uma central para conseguir fazer essa frequência. O sinal vai acontecer para a estação, e a estação volta o sinal para o celular. Ou seja, se não tem sinal, se você está numa área onde não tem sinal, é porque não tem célula por perto. Tá? Então, sem célula por perto, não tem como você ter frequência de volta. Logo, você vai ficar sem sinal. Alguns problemas podem acontecer devido a essa frequência. O mais comum é a falta de sinal, mas isso pode ser por causa da quantidade simultânea de celulares. Então, uma célula ela tem um limite para suportar aparelhos, a quantidade de aparelhos. Se muitos aparelhos estão simultaneamente sendo usados pela aquela célula, ela não tem como atender tanta quantidade. Logo, você vai ficar sem sinal. Então é bem simples. O aparelho volta para a estação devolve a frequência para o aparelho. Micro-ondas, bastante usado também. Micro-ondas é um exemplo também de eletromagnética. E essas ondas são bem altas. São bem altas. Essas ondas, né, elas são 10 vezes maiores, tem a frequência 10 vezes maior do que as outras anteriores. Essas ondas, elas se tornam energia e vai ser jogado para aquecer a água presente nos alimentos, né, principalmente nos congelados. Essa energia, essa frequência, essa onda, ela vai aquecer as moléculas que estão no alimento. Depois que a água aquecer, ela vai acabar aquecendo os alimentos. Então, primeiro aquece a água presente no alimento, essa água vai ficar quente e a temperatura vai repassar os demais
para as demais partículas, moléculas presentes no alimento. Tá? Então são ondas de energia que são jogadas para o alimento, para a água, e depois sofre aquecimento. Né? Então não é todo material. Quando você tem um choque, pode causar até uma explosão. Então bastante cuidado quando usar um micro-ondas. Luz visível. A luz visível, ela é uma onda eletromagnética. Nosso olho humano, ele consegue perceber apenas 4,3 até 7,5 Hz. Né? Então, é o intervalo que o olho humano consegue perceber as cores. Né? Dentro dessa frequência, existem as cores. Cada cor com sua frequência específica. Né? Então, a menor, 4,3, e a maior, 7,5. Tá? A mais baixa é o vermelho. A mais alta, é violeta. Menos frequência de 4,3 ou mais que essa frequência não são visíveis. Tá? Então, repetindo, a luz que a gente observa, a luz que é visível, ela está nesse intervalo de 4,3 a 7,5. Dentro dela tem as variedades de cores, tá? Sendo que cada cor com sua frequência específica. Abaixo da menor, que é o vermelho, tem um infravermelho. Como o nome já diz, abaixo do vermelho, ou inferior. Então, são ondas, né, são frequências que não é possível enxergar por ser tão baixo. Tá? É menor que 4,3. Na outra extremidade tem o ultravioleta. A maior é violeta, com 7,5. A ultra fica superior, acima da violeta. E por isso também não conseguimos observar, enxergar, por ela estar acima do nosso intervalo. Então, tanto menos como mais, fora do intervalo, a gente não consegue observar a cor. Tá? Então, ultravioleta está superior, infravermelho está menor. Raio-X e raio gama. O raio-X ele tem alta frequência. Tá? Ele é usado principalmente na observação de ossos quebrados, fraturas. E por ter muita radiação, o profissional ele tem um cuidado muito grande com roupa, com sala, proteção de chumbo, para não absorver essa frequência. Porque o corpo humano, absorvendo essa frequência, ele causa danos. É uma radiação que pode causar danos nas células do corpo humano. Então você não pode ficar tendo contato direto. Os outros órgãos, as células, eles não conseguem absorver. O único que consegue absorver são os ossos. Por isso que é bastante visível. O raio gama ele é usado em tratamento de câncer. Por ele ter uma frequência superior do raio-X, ele é usado na radioterapia. O que seria a radioterapia? A destruição de células que apresentam câncer, irregularidade. Então, essas células elas são destruídas pela frequência. Para vocês terem noção de quanto que tem de radiação. Elas são destruídas. Então, é alta concentração de radiação. Só com indicação médica que esse tipo de tratamento é usado. Para essa frequência causar danos ao corpo da gente. Então, o contato com ele tem que ser bem preciso e restrita. Bom, aqui está um resumozinho da aula de hoje, da primeira parte da nossa aula, de ponta a ponta.
tem aqui as ondas, todas essas aqui são ondas eletromagnéticas, ou seja, não precisam de partículas, elas podem acontecer no vácuo. Se tem partícula, acontece, se não tem, também acontece. O menor na extremidade, como a gente já viu, é o rádio, passando por vários outros exemplos que a gente citou na aula de hoje, chegando na outra extremidade, que é o raio gama. Tá? Então, os menos frequentes até o mais frequente. Todos esses são ondas eletromagnéticas, tá? São transmitidos através de ondas eletromagnéticas. Muito obrigado, espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Até a próxima, espero vocês no fórum.